Bora pessoal, vamos para mais uma receita aqui do canal. Hoje uma receita diferente, uma receita que provavelmente vai passar um pouco depois do Natal aí para vocês, mas eu tô fazendo pro Natal da minha casa, da minha família. Então a gente vai fazer uma cheesecake. Isso mesmo pessoal, uma cheesecake de frutas vermelhas. Tem tudo a ver com o Natal, né? Natal vermelho, cheesecakezinho de frutas vermelhas, delícia, não erra, tá? Então, a gente vai começar a fazer ela pela base. São 3 etapas, tá? Pra gente fazer essa receita. A primeira etapa vai ser a base. A base dela, ela é feita com bolacha maisena, tá? E seria essas bolachinhas aqui. Então, o que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar 1,5 pacote de bolacha maisena. O pacote de bolacha maisena, ele vem 3 bolachinhas, 3 pacotinhos desse aqui dentro, tá? A gente vai utilizar 1,5 pacote para fazer e vai usar mais ou menos aí um tablete de manteiga, tá? Por que mais ou menos? A gente tem que ir sentindo a massa, tá joia? Eu vou mostrando para vocês aí e vocês vão vendo durante o vídeo. Eu vou fazer aqui porque eu tenho aqui em casa, é muito mais fácil, eu vou fazer no microprocessador. Porém, se você não tiver processador aí, não vai deixar de fazer por esse motivo. A gente pode utilizar um liquidificador, tá? Para bater no liquidificador também. Ou ainda, podemos utilizar as mãos. A gente pode ir amassando na mão. Primeiro a gente quebra toda a bolacha e depois vai ajuntando a manteiga devagarzinho na mão mesmo. Tá joia? Não vai deixar de fazer por isso. Bora para a receita? Vamos lá. Aí pessoal, vamos colocar primeiro as bolachas. Não coloca tudo de uma vez não, tá? Vamos colocar de pouquinho e ir batendo. Dá uma quebradinha, põe mais um pouquinho. Vai até deixar fechado assim, a gente abre por aqui, é mais fácil. Pessoal, a hora que tiver nessa etapa aqui, ó, bem uma farofinha, tá vendo? Bem fininha, tá uma farofa bem fina, tá? De bolacha. Aí a gente vai começar a agregar a manteiga. A gente vai cortar em pedaços pequenos e ir jogando com o processador ligado. Vai jogando. Aí a gente vai esperar agregar esse pedaço que eu pus. Sobrou um pouquinho aqui ainda, tá? Para vocês verem, sobrou um pouquinho aqui ainda. Eu vou ver como que vai estar a minha massinha. A massa, ela tem que ficar num ponto que eu apertando ela, ela vai ficar. Ainda não tá. Vou precisar mais um pouquinho de manteiga. Então, vamos lá. Vamos para a continuação da receita aí. Agora a gente vai fazer a massa, que é a parte do meio da cheesecake, tá? Então, a massa, ela vai 600 gramas de creme cheese, 3 ovos que eu já tenho aqui quebrado, tá? 1 xícara de açúcar refinado,
E na receita original pede gelatina, tá? Mas só que eu não gosto muito de trabalhar com gelatina, eu prefiro muito mais trabalhar com agar-agar. O agar-agar, para ativar ele precisa aquecer, tá joia? Então a gente vai aquecer um pouquinho o agar-agar e eu aqueço com um pouquinho de açúcar e água, bem pouquinho, tá? Açúcar e água só para aquecer, para ativar ele. E a gente já coloca ele no meio da receita, tá joia? A gente vai bater os ovos. Eu vou colocar todo o ovo, tá? Junto com todo o açúcar. E bater bem até virar uma mistura homogênea. Pessoal, vou mostrar para vocês bem de pertinho, olha o jeito que fica a massa, tá vendo? Eu vou bater um pouquinho para vocês entenderem, ó. Com a massa bem firminha, tá? Agora, por último, a gente vai agregar o agar-agar já ativado. Então, depois da gente bater até ele praticamente dobrar o volume, por que a gente faz isso? Eu gosto de fazer isso antes, porque fica uma massa mais airada. Dessa forma, a gente está envolvendo o ar dentro da mistura, tá? Por isso que eu gosto de bater bem, mas tem que bater bastante. Bater só um pouquinho, suficiente para misturar, não adianta. A gente tem que bater bastante para dar esse efeito, tá? Ele vai quase dobrar o volume, tá joia? A gente vai colocar agora um pouquinho de baunilha, essência de baunilha, para dar um gostinho. E eu vou ligar e a gente vai agregando os outros produtos, tá? Vou pedir para a edição colocar uma musiquinha aí, senão fica um barulhão chato. Aí pessoal, já estou colocando o agar-agar já ativado aqui, tá? E a gente vai bater ele bem. Por que eu não coloquei ele antes? O agar-agar, assim que a gente coloca ele começa a agir. Ele é diferente da gelatina que tem que levar para a geladeira, tá? A gente vai levar para a geladeira também para agir mais rápido, mas ele já começa a agir. Bom pessoal, então aqui a gente já terminou a primeira etapa, a gente já colocou toda a farofa aqui no fundo da forma, tem que apertar bem na forma. E o que eu gosto de fazer? Antes de levar para o forno, porque isso aqui a gente vai ter que levar para o forno, tá? Eu gosto de deixar na geladeira, para quê? Para a manteiga endurecer um pouquinho mais antes de ir para o forno, tá? Vamos fazer isso agora? Vamos para a geladeira. Aí pessoal, já tirei da geladeira, agora eu vou levar para o forno, tá? Eu vou levar para o forno só a casquinha primeiro para ela dar uma douradinha, depois eu vou colocar aquela mistura que a gente acabou de fazer e levar para o forno novamente, tá joia? Vai pessoal, depois que a gente voltou do forno, tá? O forno é só um pouquinho, só para poder dar uma gratinadinha, tá? Voltou do forno, a gente vai colocar a nossa massa. Espalhar bem a massa no forno, tá? A nossa massa não pode ficar muito alta, porque lembra que ainda vai a cobertura. E a gente está trabalhando com ovo. O ovo ele sempre cresce no forno um pouquinho. Então a gente não pode colocar a massa até em cima, tá? Tem que colocar, deixar uns 2 dedos aí para baixo. Aí tá ótimo de massa. Bem quente aqui a forma, queimei a mão aqui, pessoal. Aqui, ó, só pra vocês entenderem mais ou menos, uns 2 dedos para baixo, tá? E vai voltar pro forno. Bom, pessoal, então eu já tirei ela do forno, tá? E coloquei ela na geladeira para gelar e descansar um pouquinho. Enquanto ela tá descansando lá na geladeira, vamos fazer
a última parte da nossa receita, que é a parte da calda de cima, tá? Então como que a gente vai fazer? É 1 xícara de açúcar e 2 xícaras de frutas vermelhas. Eu uso essas frutas vermelhas congeladas mesmo, mas se você tiver, porque na minha região aqui também não tem frutas vermelhas em abundância. Mas se você tiver numa região aí que tenha bastante frutas vermelhas em abundância, é melhor usar frutas vermelhas frescas, tá? É sempre melhor a fruta vermelha fresca. Então a gente vai aquecer ela aqui para virar uma calda. Eu gosto da calda pedaçuda, tá? Com bastante pedaço. Vou ligar ele aqui. Aí, foi. Eu gosto da calda pedaçuda, com alguns pedaços. Por isso que eu ponho a fruta inteira. Se você gosta da calda mais fluida, né? Uma calda mais calda mesmo, mais líquida, né? Digamos assim. Você só bater as frutas no liquidificador antes, tá joia? Mas eu prefiro assim. Eu acho que dá um charme diferente para a receita, tá? É só colocar no fogo e deixar ela ferver aqui. A hora que ela estiver no ponto, a gente vai adicionar mais um pouquinho de agar-agar. Agar-agar nada mais é do que um sistema de gelatina, tá? Que ele vai endurecer como uma gelatina. Se você não tem agar-agar, pode usar gelatina comum sem sabor, tá? Bom, pessoal, então já estamos aqui já com a nossa cheesecake, já está gelada, então a gente já cozinhou, já gelou ela. E agora a nossa calda já esfriou um pouco, tá? Não pode colocar ela totalmente quente, mas também não pode deixar ela esfriar muito. Então a gente vai jogando ela devagarzinho, tá? Para não formar buraco. A gente joga toda ela na nossa cheesecake. Agora a gente leva para a geladeira, pro agar-agar agir e ficar bem durinho. Tá joia? Bom, pessoal, estamos finalizando mais uma receita. Essa é a nossa receita de cheesecake de Natal. Hoje eu não vou abrir ela para vocês verem, porque ela é para nossa ceia de Natal. Então ela já está pronta para ceia aí. Tá joia? Muito obrigado. Segue a gente aí e compartilhe nossos vídeos.